Livro O Final da Tempestade, Limpando a Bagunça e Reconstruindo o que foi perdido, de David Leonardo. Capítulo 7. A necessidade do propósito. Não há uma pessoa sequer no mundo que nunca tenha se perguntado quem ou a razão de ter nascido. Basta existirmos para nos questionarmos em algum momento sobre esse assunto. Por isso, a filosofia, a literatura, a psicologia e tantos pensadores tentam dar uma explicação, mas até hoje nenhum deles conseguiu oferecer uma resposta boa o bastante. E não acredito que sejam capazes de fazê-lo, mesmo que continuem tentando. A questão é que muita gente não sabe disso e acaba buscando identidade e propósito onde jamais será possível encontrar. Ao tratar desse tema, lembro-me de quando voltei para Jesus ainda novo. Na época, eu estava cursando Direito para ser advogado, e para mim aquilo era o máximo que eu poderia alcançar na vida. Segui até o final, feliz por ser um dos primeiros da minha família a ir para uma universidade. Em minha formatura, fui convidado para fazer o discurso, mas não esperava sentir o Espírito Santo falar comigo exatamente naquele momento. Dei início à mensagem dizendo: daqui sairão doutores, juízes, promotores e embaixadores. Quando de repente o Senhor disse: e daqui sairá um pregador da minha palavra. Eu tinha passado a graduação inteira pensando que iria advogar para os outros, mas esse não era o seu plano para mim. Na verdade, eu, por mim mesmo, nunca teria imaginado o que Deus havia reservado. Inclusive, confesso que muitas vezes não achei que seria capaz. E não era mesmo. No entanto, nesse percurso de entender quem eu era e o propósito da minha vida, compreendi que nem se eu quisesse, estudasse, me formasse, para ser completamente transformado seria o bastante, pois mesmo que tenhamos dons, talentos e habilidades maravilhosas, ou que sejamos tratados em nossa alma e estejamos preparados para todas as situações que se apresentem a nós, ainda seremos totalmente dependentes de Deus. Nossa boa oratória, beleza, bondade, dinheiro, capacidade na escrita, bom desempenho no trabalho, nossa bela voz, qualquer outro exemplo não poderão nos fazer independentes do Senhor. Precisamos dele mais do que tudo. E foi isso que compreendi de maneira profunda ao longo de todos esses anos ao seu lado. Nossos maiores sonhos, sem ele, são pequenos demais. Nossas melhores qualidades, insuficientes. Por isso, não poderíamos, ainda que quiséssemos, descobrir quem somos verdadeiramente, encontrar qual é o nosso propósito ou cumpri-lo sem Deus. Nosso problema é pensar que as habilidades que temos vão dar conta do recado, ou então que nossa condição social, cor, sobrenome, talento ou falta dele podem e vão atrapalhar os planos de Deus. E talvez isso aconteça porque, no fundo, acreditamos que o Senhor é limitado como nós. Erroneamente, cremos que as circunstâncias, os problemas, as tempestades e os de repentes o pegam de surpresa, quando, na verdade, nada lhe causa espanto. Afinal, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, não pode ser contido, preso nem domesticado. Então até entendo que costuma ser estranho para nós, seres tão finitos e frágeis, imaginarmos a grandeza, majestade e poder de alguém que não tem nem começo e nem fim. Diante dessa realidade, podemos nos perguntar: se Deus é tudo que conhecemos de melhor nessa vida, por que Ele se importaria conosco? Será que de fato se importa? Por que ele teria planos para nós? Será que, ao menos, ele sabe quem somos, que existimos? Mas minhas dúvidas a esse respeito simplesmente acabaram quando eu li o Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabe tudo o que eu faço. Segundo esse salmo, o Senhor nos conhece muito mais profundamente do que qualquer ser humano seria capaz, desde antes mesmo de nascermos. E é por isso que, muito embora haja pessoas ou coisas que nos afirmem quem somos, sei muito bem que é difícil que isso se torne verídico em nossas mentes. Aliás, eu mesmo sou exemplo disso. Filho de Dona Luciane e do seu Hamilton, nasci em 9 de abril de 1990, não fui uma gravidez indesejada, recebi meu nome de batismo, David Leonardo Martins, e nunca tive dúvidas sobre ser adotado.
Mas, curiosamente, nada disso me dizia muito sobre quem eu era de verdade. No entanto, conforme fui conhecendo a Deus e abrindo o meu coração para Ele, passei a receber respostas que eu tanto procurava. Descobri que minha essência não diz respeito à minha origem ou família, ou sim sobre quem o Senhor diz que eu sou. E garanto, isso muda tudo. Como o Salmos 139 aponta, antes de meus pais sonharem em me conceber, eu, assim como você, já era uma realidade para Deus. Antes que escolhessem o meu nome, eu já estava no seu coração e em seus planos. Isso prova que não somos, de maneira alguma, um acidente. Não viemos do acaso. Deus projetou, investiu tempo e desenhou a minha e a sua história. O Senhor sabe muito bem quem é você, e por isso que apenas Ele pode lhe entregar essa resposta. Por isso, de modo muito amoroso, a palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29:11. O que esse pequeno e poderoso versículo de Jeremias nos entrega é uma verdade irrefutável a nosso respeito. O Senhor tem planos para nós. Ele teve objetivos claros em nos criar, intenções e um propósito. Não é só isso, mas entre todos os projetos que Ele desenhou para mim e para você, não existe nenhum que foi calculado para nos causar algum mal. Pelo contrário, cada um deles foi planejado para nos prosperar, dar-nos esperança e um futuro. Por outro lado, infelizmente, há muitas pessoas vivendo debaixo de palavras de condenação, mentiras e um jugo de engano, porque não estão ouvindo as verdades de Deus. Se tivéssemos, porém, fé no que a Bíblia nos revela e vivêssemos pautados nela, jamais acreditaríamos ou ficaríamos vulneráveis às investidas do inimigo. Pensando nisso, vira e mexe fico imaginando como seria se as pessoas soubessem o quão valiosas são. Há tantos que ainda não entenderam sua identidade e não fazem ideia dos planos do Senhor para as suas vidas. E é por esse motivo que muitos abrem seus corações para qualquer tipo de imundície que o mundo afirma ser boa. Se você e eu soubéssemos do nosso real valor, nós nos daríamos muito mais respeito e viveríamos de forma bem diferente. Consequentemente, nosso relacionamento com Ele seria muito melhor. Isso porque a Bíblia não deixa espaço para nenhuma dúvida sobre quem somos, amados por Deus. Por meio da cruz, nós nos tornamos seus filhos. João 1:12. E é mediante ao sacrifício de Cristo que também descobrimos para onde vamos. Por conta disso, mesmo que não saibamos, todos carregamos um propósito único e específico além da grande missão que está em Mateus 28:18. E é isso que torna a nossa vida aqui na Terra intencional. Do contrário, poderia até haver um arrebatamento instantâneo toda vez que alguém aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, já que não teríamos missão alguma nesse mundo para cumprir, mas não é o que acontece. Isso significa que existe uma razão para permanecermos aqui. Entre a origem e o destino, eu e você temos um propósito para realizar na Terra. Em razão disso, Deus nos fez com habilidades, gostos e talentos especiais para uma finalidade específica. E talvez isso ainda não seja do seu conhecimento, mas não é por acaso que você se interessa por política, história, matemática, tem facilidade com pintura e é apaixonado por moda. Gostava de construir coisas quando criança ou ama cozinhar. Nascemos com predisposição para sermos bons ou pelo menos uma coisa na vida. E é isso que devemos usar para expandir o reino de Deus e transformar o mundo enquanto estamos aqui. Existem pessoas às quais somente quem atua na medicina vai alcançar, por exemplo. Outras apenas quem trabalha na área de cinema terá condições de se aproximar e apresentar a Jesus. O mesmo que se dá para a ciência, educação e igreja, todas as outras esferas da sociedade. Desse modo, cada um de nós juntos podemos operar em prol do reino de acordo com as nossas respectivas vocações. Em contrapartida, é bem verdade também que a falta de compromisso verdadeiro com Deus e sua palavra tem minado muitas oportunidades de sermos sal e luz nesse mundo. Não demora muito para percebermos se alguém de fato, discípulo de Cristo ou não, o que torna decisiva a nossa atuação no mundo como agentes do reino. Por isso, posicione-se, porque é impossível servir a Deus e a qualquer outra coisa simultaneamente. Ou estamos dentro, ou estamos fora.
No entanto, vale lembrar também que descobrir o seu propósito nem sempre é uma tarefa simples. Nem todos têm a clareza a respeito disso. Às vezes leva tempo, afinal não existe uma receita de bolo para esse desafio. Cada um descobre o seu propósito de uma maneira, e se você é um daqueles que ainda está tentando entender o seu, apenas o aconselho que esteja atento à voz de Deus. Ele sempre tem a forma certa de falar conosco, seja nos detalhes mais sutis ou através de um megafone. Permaneça em sua presença e logo você terá plena consciência do que fazer. Acontece que nesse processo, mesmo sem ter uma direção clara, existem alguns indícios que podem nos mostrar se estamos seguindo na contramão do propósito. Nisso, o sinal mais óbvio que dificulta muito a nossa busca é a ilusão de estarmos firmados em Jesus, quando de fato não estamos. Se nossa história não estiver alicerçada em Cristo de verdade, dificilmente encontraremos o que procuramos. Outro problema grave é a tentativa de trilhar a corrida dos outros, fazendo algo apenas porque está dando certo para alguém. Antes de qualquer decisão, devemos respeitar nossos processos e compreender o que o Senhor tem para nós. Do contrário, estaremos apenas copiando modelos e deixando de viver nosso chamado. Algo que eu acho incrível é o fato de carregarmos uma graça especial para atuar em nosso propósito. E é por esse motivo que, quando tentamos exercer alguma coisa para a qual não fomos chamados, não há força e brilho, porque no fundo não é de verdade. Mas à medida que nos posicionamos e ocupamos os lugares para os quais fomos comissionados por Deus para estar, experimentamos graça no que fazemos. As portas abertas são mais frequentes e não demandam tanto esforço. As habilidades que temos se encaixam no propósito de Deus para nós e as decisões e acontecimentos, por mais que não sejam fáceis, fluem justamente porque existe graça. Isso me recorda de que não faz muito tempo, enquanto navegava pela internet, encontrei um vídeo de um pregador com todas as características comuns, mas vendendo um curso de forma que quase assumia um personagem. Os trejeitos eram de um pregador, mas a abordagem era de um coach, falando até mesmo sobre técnicas específicas para destravar o futuro. Assisti por alguns minutos e comecei a ficar meio triste pela ausência de identidade naquela fala. A impressão era de que tudo aquilo não passava da cópia de um modelo que veio antes. Normalmente, pessoas que caem nessa armadilha baseiam-se somente no resultado. E quando a motivação é apenas o número, dinheiro, alcance, elas dificilmente atuam nessa área por muito tempo, porque o que fazem não é verdadeiro. No entanto, quem tem ausência e vive debaixo do propósito divino sempre dará resultados, seja no âmbito que for. O exemplo de Davi nos mostra que Deus não espera que saibamos tudo. Ele não busca pessoas prontas e, como mencionei nas páginas anteriores, autossuficientes em suas próprias habilidades. O Senhor procura corações dispostos e verdadeiros. Antes de ungir o futuro rei de Israel, Samuel, movido pelo que os seus olhos apontavam, achava ter encontrado um jovem certo. Contudo, depois de 7 filhos, o Senhor não confirmou quem era o escolhido. Longe daquela reunião, pastoreando as ovelhas no campo, estava o caçula, Davi, e se não fosse o direcionamento de Deus, que o conhecia profundamente e tinha plano especial reservado para ele, o profeta nem saberia da sua existência. O episódio continua e as criaturas nos dizem que quando Samuel bateu os olhos em Davi, o disse: esse. Assim, a última opção, menos provável e mais desprezada, foi selecionada para governar Israel, pois onde todos enxergavam um menino, Deus enxergava um rei. Por isso, o rei anterior o derrotou, porque sobre aquele pequeno, aparentemente inofensivo, fraco e rejeitado, o pastor de ovelhas, havia uma palavra. Assim como Davi, muitas vezes podemos nos sentir como a última opção, como se fôssemos a menor da casa, o menos talentoso ou menos inteligente, e quem sabe, de certa forma, sejamos. Até porque sempre haverá pessoas muito melhores do que nós para fazer aquilo que deveremos exercer. Mas quem disse que é sobre a nossa capacidade? Quem foi que falou que o Senhor não escolhe os melhores? Se fosse assim, provavelmente nenhum dos seus patriarcas da fé teria sido uma opção. Ninguém que fez história com Deus teria sido cogitado como uma possibilidade. É evidente que, com tudo isso, não quero que soe como se eu estivesse dando um aval pela falta de preparação, pois uma coisa é fato:
Se você não correr atrás e fizer da sua parte, alguém fará e ocupará o lugar que deveria ter sido seu. O ponto que eu quero chegar é que ele constitui e estabelece aqueles que estão disponíveis e são sinceros de coração. Sim, precisamos dar o melhor, mas onde não soubermos, pudermos ou formos capazes de cumprir, a sua graça entregará em cena. Com isso, voltamos à estaca zero, a dependência. Sem a dependência da graça, simplesmente não conseguiremos. Afinal, por meio dela que somos escolhidos e capacitados para realizar o que, humana e individualmente, jamais seríamos capazes. Não merecemos, mas ela nos muda. Faz-nos acessar coisas que não poderíamos sozinhos. Permite-nos ser encontrados por Deus e cumprir os seus propósitos. Eu não sei você, mas para mim, esse trecho é uma das passagens mais lindas e sobrenaturais da Bíblia. Maria era uma menina normal. Não existe nenhum versículo que comente a respeito dela ser superdotada ou ter uma inteligência ou capacidade superior às outras. Isso não quer dizer que ela era qualquer uma, mas, com certeza, e ao meu ver, é uma das partes mais extraordinárias. Ela era uma menina com uma vida comum, com anseios, sonhos, um cotidiano que provavelmente combinavam com a realidade da pequena cidade de Nazaré. O que me choca ainda mais é que, apesar de tudo isso, Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Aposto que, se pudéssemos falar com ela antes da notícia do anjo e do nascimento de Jesus, Maria não teria acreditado muito. Aquela visita, porém, mudou tudo. No momento em que o anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegre-se, agraciada. A sua vida e a história da humanidade irão mudar." O que eu acho incrível nessa passagem é que Jesus nem tinha nascido, mas somente o rumor da notícia a seu respeito trouxe a graça para dentro da casa daquela menina. Agraciada, o anjo a saudou. Talvez ela nem soubesse o que essa palavra queria dizer, mas naquele instante experimentou a sensação de ser alvo da graça. Esse foi o crivo decisivo para escolher Maria, e não qualquer outra mulher. Ela achou graça diante de Deus. Entretanto, apesar da visita e notícias inesperadas, Maria, ao ouvir aquelas palavras, logo reage como quem lhe diz: "Olha, Senhor, tudo bem, mas esqueceram de uma coisa. Eu nunca fiz nada, eu sou virgem. Nem esposo eu tenho." Assim como qualquer pessoa, a primeira coisa que ela fez diante do anúncio de um plano perfeito, mas sobrenatural e longe do seu controle, foi apresentar um obstáculo para o cumprimento da promessa. Igualmente, quando nos deparamos com o propósito de Deus para as nossas vidas, insistimos em tratar como natural aquilo que é extraordinário, impor razão naquilo que é mistério e milagre. Mas nem tudo caberá em nossa mente, em nossa lógica humana, ou fará sentido racionalmente, e tudo bem. Não temos de entender tudo. Precisamos ser obedientes. Os planos são do Senhor, portanto, tudo está relacionado a Ele e à sua natureza. Se partisse de nós, seria fraco, desajeitado e limitado. Mas Deus sabe o que faz e, na certeza disso, podemos descansar. Enfim, não importa o que as pessoas vão dizer. Se vão discordar, zombar e excluir-nos. Nunca foi a respeito do que pensam de nós. E não é agora que passará a ser. Todos temos um propósito grandioso e único planejado por Deus. E o que nos falta não é estarmos prontos ou termos todas as habilidades, mas nos posicionar e dizermos: "Senhor, cumpra em mim segundo a tua vontade." Delícia esse capítulo. Um capítulo que justamente faz a gente acreditar no improvável, mas desde o momento que a gente vem obedecer. Então, preparado para o capítulo 8? Tempestades desnecessárias? Então, se você gostou aí do capítulo 7, você curte, comente, compartilhe com um amigo aí que está precisando muito ouvir essa palavra, tá? E se inscreva no canal. Te espero lá.